Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos nesta noite de terça-feira. Este é o dia que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar na Tua presença. Amém? Seja bem-vinda. Boa noite, Vanessa. A paz do Senhor. Crislaine, D'Angela, Luciene, Borges, a Grazi, minha irmã querida. Sejam bem-vindas. Boa noite. Já entre e já mande esse link aqui abaixo, por favor, para todos os seus contatos. Em nome de Jesus. Lembre as pessoas de que agora elas podem ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez e eu creio que o Senhor tem algo para liberar aos nossos corações. A vontade do Senhor é que todos os dias nós possamos ser fortalecidas na palavra de Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus que nesta noite nós vamos sair daqui fortalecidas pela palavra do Senhor. Amém? Somente ela tem o poder de nos transformar. Somente o Senhor e a sua palavra têm o poder de transformar a nossa vida, mudar a nossa mente. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós contemplamos o Senhor através da sua palavra, mais nós somos fortalecidos em fé. Amém? Boa noite, Dona Magali, Marta, sejam bem-vindas, Chaelmica, Anayate, todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, abrir o meu e o seu coração para que nós possamos receber a palavra de Deus. Amém? Olha só, eu queria nesta noite compartilhar com você algo que já está no meu coração há um tempo. Na verdade, nós íamos compartilhar no início do mês de outubro, no dia em que houve um imprevisto, nós não pudemos estar aqui. Boa noite, Dr. Diego, Joselane, Blenda, Paiva, sejam bem-vindos. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Mas eu estava meditando a respeito de uma frase que eu ouvi, que fala assim, Senhor, né? Na verdade é uma oração de um homem, eu creio que é um pastor que fez, e a frase diz assim, Senhor, o som tá alto, eu vou abaixar aqui. Amém. A frase diz assim, Senhor, dá-me coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado, serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado e sabedoria para discernir entre o que eu posso mudar e não posso mudar. Então, ao ouvir essa frase, eu fiquei meditando a respeito disso, né? Dessas três palavras, coragem, serenidade e sabedoria. Que eu creio que são virtudes que todos nós precisamos para a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, nós precisamos de coragem, serenidade e sabedoria. E quando você pensa nisso, existem hoje inúmeros livros que falam sobre o assunto. Você pode ouvir até mesmo palavras de homens e mulheres de Deus que falam sobre isso. Porém, se nós não tomarmos cuidado, né, nós vamos viver a nossa vida todos os dias buscando ter a coragem para enfrentar os desafios, a serenidade para aceitar situações e a sabedoria para lidar com as situações que nós vivemos. Só que se a gente não tomar cuidado, tudo isso vai partir de nós. Nós é que temos que fazer alguma coisa, nós é que temos que intervir. E o alvo do Senhor não é esse. O alvo do Senhor é que cada dia mais eu e você venhamos depender dEle. E ter sim coragem, ter sim serenidade, ter sim sabedoria, mas tudo na dependência do Senhor. E quando eu li essa frase, eu fiquei meditando nela e eu queria deixar uma palavra para você nesta noite. Mas antes disso eu queria orar pela sua vida, né? Para você que está entrando agora, seja muito bem-vindo.
né? Eu quero declarar mesmo que você não entrou aqui por acaso, mas eu creio que no nome de Jesus o Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai falar aos nossos corações, né? Porque hoje Ele tem algo para liberar sobre a sua vida. Amém? Se você crê, fala amém. Então vamos orar. Quero só comunicar a você que nesta noite eu tenho convidados especiais, que são os meus filhos. Então a qualquer momento eles podem entrar aqui comigo. Então que você tenha, né, paciência, resiliência e não desista. Fique comigo até o final em nome de Jesus. Amém? Pode deixar, meu filho. O que você quer, amor? Vai lá que a mamãe tá... O Dadá vai te dar. Começou, pode ir. Pode ir lá. Larga ela, fala. O que você quer? Mãe, Tá, eu vou pegar e vou tirar e vou passar outro. Vai lá, depois a mamãe passa, tá bom? Então vai lá. Amém? Então vamos orar? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui comigo nesta noite. Eu quero declarar que este é o dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus, nós vamos ser tocados e tocadas pela palavra de Deus, porque é a tua palavra que nos sustenta, que nos fortalece, a tua palavra que é o alimento para as nossas vidas. Eu quero declarar que esta palavra liberada sobre nós hoje vai, ó Deus, sair da minha boca como uma flecha e ela vai encontrar morada no coração de cada pessoa que vai ouvir esta live. Deus, não importa se ela estará ouvindo hoje aqui comigo, se ela vai ouvir depois, mas eu quero declarar no nome de Jesus que ela será edificada, essa pessoa será edificada pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, como eu disse para você, hoje nós vamos falar a respeito da coragem, da serenidade e da sabedoria. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor todos os dias da nossa vida, para que nós possamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo, discernir a situação que nós estamos enfrentando e qual a resposta que eu e você temos que dar diante daquela situação. E isso é algo automático, né? Ou seja, eu acordo e já automaticamente a minha vida já começa. O meu dia já começa e durante todo aquele dia eu tenho N situações. Dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos, no meu local de trabalho, na vida da igreja, nos relacionamentos. Aonde eu e você estivermos, nós temos, né, situações que nós enfrentamos e vai exigir um posicionamento, né, digamos assim, a sabedoria. Um coração sábio para poder intervir e responder diante daquela situação. E isso fala de quê? De dependência de Deus. Por quê? Porque nós podemos usar a nossa sabedoria humana, nós podemos usar a nossa experiência natural, afinal de contas, né? Todos nós passamos por situações ao longo da nossa vida e acaba que essas situações nos ensinam a respeito de alguma coisa. Então nós podemos usar desses recursos para que nós possamos resolver aquela situação, né? Ou definir aquela conduta ali diante daquilo que nós estamos vivendo. Mas a vontade de Deus é que eu e você venhamos depender dele, depender do Senhor para, digamos assim, tomar uma atitude diante de qualquer situação. E quando, né, eu estava meditando a respeito dessas três palavras, coragem, serenidade e sabedoria, diante da frase que eu ouvi, eu estava pensando, né, de homens na Bíblia, de homens e mulheres de Deus que vivenciaram situações que exigiram deles ou coragem, ou serenidade, ou sabedoria. E como que, digamos assim, eles viveram a vida deles baseado naquilo que ele, né, qual decisão que eles tomaram baseado naquilo que eles estavam vivendo. E o primeiro personagem que eu quero falar aqui com você nesta noite é a respeito do nosso rei Davi, né? O rei Davi, que é o primeiro personagem, que é um exemplo de coragem. Um exemplo de coragem.
E a Bíblia vai dizer, né, não tem como eu ler com você aqui toda a história de Davi, né, nem dos outros personagens, mas eu vou citar para você a referência e depois você pode buscar e ler e aprender se você não conhece, né, a respeito da história desses homens de Deus. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 17 que Davi, né, ele é o filho mais jovem de Jessé, uma família, né, grande, e certa vez o seu pai o chamou para que ele pudesse levar mantimento para os seus irmãos que estavam envolvidos em uma guerra, né, contra os filisteus. E por ocasião dessa guerra, Davi, né, como um filho obediente, ele foi segundo, né, a ordenança ali de seu pai. E quando ele chegou lá no campo de batalha, para levar o mantimento ali para os seus irmãos, a Bíblia fala então que ele quis saber o que estava acontecendo ali naquela situação, né? E a Bíblia fala então, né, que ali naquele contexto Davi ficou sabendo que o povo de Israel, o exército de Israel, ele estava recebendo, digamos assim, uma afronta dos filisteus, mas especificamente de um gigante chamado Golias. E a Bíblia então vai dizer ali no versículo 8, né, de 1 Samuel 17, que a palavra do Senhor diz assim: parou, no caso aqui o gigante Golias parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, aqui nessa passagem, depois você pode ler com mais calma o livro de 1 Samuel 17, nós vemos aqui a afronta do exército filisteu e especificamente do gigante Golias contra o exército de Israel. E a Bíblia vai dizer que essa afronta durou 40 dias. Lá no verso de 16 fala assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Então, durante 40 dias, ele afrontou o exército de Israel apenas com o quê? Com palavras. E a Bíblia fala então que o exército estava com medo, estava atemorizado, eles estavam, né, sem reação, totalmente assim, entregues àquela situação de afronta do exército inimigo. E Davi então chega ali, né, a pedido do seu pai para levar mantimento para os seus irmãos, e aquela situação indignou Davi. Ele ficou indignado com aquela afronta, né, de Golias, do exército inimigo, e ele pensou: gente, mas não pode. Este filisteu, ele está afrontando, é o Deus de Israel. E Davi ali naquele momento então, ele se posicionou em fé. E ele não aceitou aquela situação adversa. Ele teve coragem para enfrentar aquele gigante que estava vindo. Na verdade, nem era contra ele, porque ele nem fazia parte do exército. Ele estava ali apenas para levar mantimento. Mas quando ele viu aquela situação, ele se posicionou, porque ele ficou indignado com aquela afronta através de palavras daquele gigante Golias. E a Bíblia então fala que Davi aceitou o desafio de lutar contra aquele gigante. Ou seja, Davi teve coragem para enfrentar o problema em que ele estava vivendo. É o gigante da história do pé de feijão? Não, não é do João Pé de Feijão, não. É de Davi e Golias. Depois eu conto para você, tá bom? Então, senta lá. Então, Davi, então, ele teve coragem para enfrentar aquela situação adversa. Ele ficou indignado e ele, então, teve uma coragem para ir e enfrentar o seu gigante. E é interessante que o rei Saul, então, olha ali para aquele jovem e ele vê, né, aquele jovem ali, um jovem que não tinha experiência com guerra nenhuma, mas
ele viu que aquele jovem tinha uma coragem. E ele então pede, né, ali armaduras, né, para preparar Davi para enfrentar aquele gigante. E o que Davi faz? Quando Davi então veste a armadura de um soldado, assim como o exército de Israel estava vestido, a Bíblia fala que Davi não conseguiu nem andar, nem se mexer direito com aquela armadura. Então o que ele faz? Ele tira aquela armadura e vai enfrentar aquele gigante com aquilo que ele tinha nas mãos, com pedra e funda. E ele fala que o Deus de Israel, que é o Deus que ele serve, o ajudou, esteve com ele, né? Ali quando ele teve que enfrentar um urso e um leão para proteger as suas ovelhas, é o mesmo Deus que estaria com ele para enfrentar aquele gigante. E Davi então fez o quê? Partiu para cima de Golias. Partiu para cima de Golias com a sua coragem? Com a sua experiência? Não. Davi era jovem, ele nunca tinha lutado contra um exército inimigo. Ele, como um pastor de ovelhas, aprendeu a proteger as suas ovelhas usando, né, armas de pastor, né? E a Bíblia fala aqui, depois você pode ler essa história, está descrita no livro de 1 Samuel 17, que ele pegou pedra e funda e ele foi para cima do gigante Golias. Mas ele teve a coragem de enfrentar aquele gigante porque ele cria que era o Deus do exército de Israel que iria na frente lutando contra aquele gigante. E foi o que aconteceu. A coragem que Davi teve não foi uma coragem natural, né? Não foi uma coragem baseada em táticas de guerra, em uma estratégia ali que ele analisou e viu que o gigante estava vulnerável, que o exército inimigo estava ali distraído. Não, pelo contrário. Havia 40 dias que eles estavam ganhando força para cima do povo de Israel. Mas Davi, então, ele ali se apropriou, né, da coragem que ele tinha vinda do Senhor. E ele foi confiado no Deus que ele servia. E ele destruiu. A Bíblia fala que ele derrotou o gigante com apenas uma pedra e uma funda. Né? Você e eu, até se eu perguntar aqui para minha filha de 3 anos que se a gente consegue derrotar um gigante com uma pedra, com certeza não tem como, porque não foi aquela pedra que destruiu Golias. O que destruiu Golias foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Deus através da vida de Davi. Mas Davi então ali teve a coragem, uma coragem sobrenatural dada por Deus para enfrentar o seu gigante. E o que eu quero deixar com você nesse princípio aqui da coragem? Eu e você também temos a coragem que vem do Senhor. Venha do Senhor. Eu e você não podemos confiar, não é na coragem, digamos assim, na nossa coragem, né? Nossa coragem, digamos assim, na nossa habilidade de enfrentar a vida, de encarar os problemas. Não, eu sou uma pessoa corajosa, eu não tenho medo de nada, eu enfrento tudo que vem pela frente. Isso é natural. Isso é a armadura de Saul, tentando ali vestir Davi de maneira natural. Só que Davi não conseguiu nem andar com aquela armadura natural. Ele foi confiado, não é na sua coragem, porque eu creio que como um jovem que nunca havia lutado, ele nem deve ter pensado direito. Porque se ele pensasse de maneira natural, ele nem teria, digamos assim, enfrentado. Mas ele teve uma coragem que veio do Senhor. E eu e você precisamos da coragem do Senhor, é a coragem que vem do alto, que o Senhor é quem nos dá para enfrentar as adversidades da nossa vida diária. Porque eu sei, né, todos nós, eu e você, como homens e mulheres de Deus que estamos nesse mundo, todos os dias nós temos gigantes para enfrentar. Né? Existem momentos da nossa vida que os gigantes, eles são muito grandes. Os gigantes, eles são, né, maiores do que nós. Nós olhamos e falamos assim, é impossível conseguir vencer. A Bíblia fala ali que o povo de Israel, o exército ali de Israel ficou 40 dias com medo do gigante Golias. E muitas vezes nós ficamos assim, nós ficamos assim, às vezes amedrontadas, sem saber qual atitude tomar, né? Sem forças para enfrentar aquela situação. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite, que é a coragem que você precisa para enfrentar esse gigante, ele vem do Senhor. Nessa coragem ela vem do Senhor. Ele quem vai te dar a coragem que você precisa todos os dias da sua vida para acordar e enfrentar esse gigante, crendo que é o Senhor quem vai
te dar a vitória. Crendo que é o Senhor quem vai te sustentar. Ele quem vai te dar as armas, as ferramentas que você precisa para poder destruir e derrubar esse gigante. Portanto, se você nesta noite está aqui me ouvindo, está desencorajado, né, amedrontado por alguma situação adversa que você está vivendo, por alguma, né, algum problema, alguma dificuldade, como eu disse, às vezes existem gigantes que são grandes demais, mas às vezes pequenos gigantes, né? Ali Davi fala que ele já enfrentou um urso e um leão que vieram, digamos assim, atacar ali o seu rebanho de ovelhas, mesmo que não fosse um gigante Golias, aquele urso e aquele leão, eles trouxeram, digamos assim, uma situação desconfortável para Davi. E às vezes nós enfrentamos situações desconfortáveis, que não são grandes gigantes, mas são situações desconfortáveis, que tiram a nossa paz. E o que nós precisamos fazer? Correr delas? Ficar com medo? Não levantar da cama? Jogar para debaixo do tapete? Não, nós temos que ter a coragem que o Senhor nos dá. A coragem que vem do alto. E crer que o Senhor nos sustenta, que nós vamos partir para cima desse gigante. E ele vai ser destruído em nome de Jesus. Amém? Isso é a coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. E isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida, não só necessariamente num problema que você está vivendo, mas você pode aplicar às vezes em situações que você vem, digamos assim, arrastando ao longo dos anos na sua vida, não sei, problemas de relacionamento, né? Enfim, e aí você vai empurrando aquilo, né? 40 dias Golias ficou ali afrontando o povo de Israel. Talvez tem 40 dias, ou 40 anos, ou 40 meses, eu não sei o tempo, né, que esse gigante tem afrontado e tem paralisado você. Você tem ficado acuada diante dessa situação, mas a palavra do Senhor para você hoje é: levante-se e tenha coragem que vem dele para enfrentar esse gigante, crendo que ele vai ser destruído. Não é na força do seu braço, que essa situação vai se resolver, não é na força do seu braço, mas é com a arma que vem do Senhor, e ele te dá coragem para enfrentar essa situação em nome de Jesus. Amém? Mas uma outra palavra, um outro princípio que eu queria deixar para você nesta noite fala a respeito de serenidade. Né? Serenidade é o quê? É algo assim que denota paz e tranquilidade de espírito. É algo assim que te deixa tranquilo, que te deixa em paz. Mesmo diante de uma situação adversa, você não fica com o seu coração aflito diante daquilo, você se mantém sereno. E você sabia que existem situações na nossa vida em que é preciso que nós venhamos ter serenidade? Existem situações que vai exigir de mim e você coragem para enfrentar. Nós temos que, digamos assim, levantar da cama e partir para a vida. Enfrentar o gigante, crendo que nós vamos vencer. Nós temos a coragem que vem do Senhor para fazer o que precisa ser feito, confiada nele. Então nós temos a coragem e partimos para cima. Mas existem situações que você vai ter, né, que você devemos ter serenidade para quê? Para, digamos assim, olhar e descansar, porque não vai haver nada que nós possamos fazer para mudar aquilo. E olha, posso falar com você? Por mais que dependendo do gigante que eu e você estejamos enfrentando, às vezes a gente pode pensar assim: mas eu não tenho coragem para lutar contra isso, me falta coragem. Mas você sabia que é mais fácil ter coragem do que ter serenidade? Porque coragem, quando se fala de coragem, né, automaticamente assim vem aquele negócio, né? Mexe com o seu ego, né? E você então eu vou enfrentar. Agora, serenidade fala assim de você olhar e ficar muitas vezes sem fazer nada. E aí, a nossa, né, digamos assim, a nossa justiça própria olha e fala assim: não, mas você está muito passiva diante dessa situação. Você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? Você vai ficar aí nessa paz, nessa tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo? Pois é. Vai ter momentos na nossa vida em que nós vamos precisar de serenidade. Serenidade. Porque não vai ter o que fazer. Você vai ter que apenas conviver e pedir a Deus serenidade para entender que aquilo não muda.
Isso é muito comum nos relacionamentos, né? Você aí que se relaciona, seja você casada, solteira, né? Se você é solteira, você se relaciona com seus pais, com seus irmãos. Se você é casada, você, né, se relaciona com seu esposo e o marido com a mulher. E é muito comum, às vezes, nos relacionamentos, nós queremos, assim, mudar o outro, não é verdade? Você quer mudar a maneira do outro pensar, mudar a maneira do outro agir de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você age. Como se a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar fosse a correta, fosse a melhor forma possível, né? E às vezes nós olhamos para o outro e temos dificuldade de aceitar o outro do jeito que ele é. E o que a gente faz então? Fica a vida toda tentando mudar o outro. Mas você sabia que existem pessoas que não vão mudar? Você agora que está me ouvindo aí, você com certeza, se você pense uma pessoa aí que você está tentando mudar há muitos anos. Tem muitos anos que você luta tentando mudar o jeito de ser daquela pessoa. E aí o que a gente faz? Né? Mulher é ótima para isso. Aí fala, e fala, e fala, e fala. E todo dia fala e conta aquele sermão e vai falando e tenta mudar e fala. E nada resolve, né? Sabe o que acontece? Quando eu falo aqui que não vai mudar, não é que eu estou duvidando do poder de Deus, porque Deus tem todo o poder e Ele pode mudar quem Ele quiser. Mas quem diz que Deus quer mudar? Talvez aquela fragilidade, né, na personalidade ou no caráter do seu cônjuge, ou do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, é algo que não incomoda Deus, incomoda só você. Você com o seu olhar perfeccionista. Com o seu olhar, né, com a maneira como você olha o outro e acha que o outro tem que ser do jeito que você quer. Mas e se ele não mudar? Como é que vai ser? Eu preciso de quê? De serenidade, para aprender a conviver. Se Deus mudar, aleluia, glória a Deus. Mas se Deus não mudar, eu vou continuar vivendo a minha vida, cumprindo o propósito. E sabe de quem eu me lembrei? Pensando a respeito de serenidade, né? Como a frase que eu disse no início, coragem para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar, aquilo que precisa ser mudado, serenidade para aceitar aquilo que eu não tenho poder de mudar. Sabe de quem eu me lembrei? De Moisés. Não sei se você conhece a história de Moisés. Depois eu convido você, né, que está me ouvindo aqui, que ainda não conhece, a estudar um pouco a respeito de Moisés. Está descrita lá no livro de Êxodo. Mas a Bíblia fala que Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Então é uma história fantástica. E Moisés então foi lá, enfrentou Faraó, vieram as 10 pragas e ele continuou firme ali com Arão. O povo saiu do Egito. Moisés conduziu aquele povo, aquela multidão numerosa ali no deserto e abriu o mar vermelho. E Deus, através da vida de Moisés, fez maná cair do céu, transformou águas amargas em águas próprias para beber. Enfim, Moisés foi um grande homem de Deus, um grande líder, muito usado pelo Senhor. E Deus fez uma promessa que ele daria ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Né? A terra prometida, a terra de Canaã, a terra que ele prometeu lá atrás a Abraão. E Moisés então foi escolhido como homem de Deus para conduzir o povo para a conquista dessa terra. Só que aconteceu uma situação. Né? Essa situação está descrita lá em Deuteronômio 32:51. Né? Não tem como eu abrir aqui, mas você depois pode ler. A Bíblia fala que Deus pediu para Moisés, né, diante de tantas coisas que Moisés viveu ali com o povo de Israel, para que Moisés pudesse, vamos ler? Deuteronômio 32:51. Né? Deus deu uma ordem para Moisés. O povo estava reclamando que não tinha água para beber, né? Como o povo sempre murmurou mesmo ali no deserto. Mas então o povo, né, falou: Moisés, não tem água, como é que nós vamos fazer? Então a Bíblia fala que lá em Deuteronômio 32, no versículo 51, né, a Bíblia fala que Deus pediu para Moisés falar para a rocha. Falar para a rocha e apenas, né, digamos assim, com as palavras, a rocha iria brotar água. Só que Moisés ficou tão nervoso com o povo, porque o povo estava reclamando demais. O que Moisés fez? A Bíblia fala que Moisés feriu a rocha. Feriu a rocha.
E Deus não mandou ele ferir a rocha. Deus não mandou ele ferir. Mas Moisés ficou tão indignado com a murmuração do povo que ele foi lá e feriu a rocha. E aquela atitude de Moisés, digamos assim, que era até justificável, porque ele estava irritado com o povo, né, que só sabia reclamar. Aquela atitude de Moisés mudou a vida dele toda. Sabe por quê? Porque aquela atitude fez com que Moisés não herdasse a terra prometida. E olha o que a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, no capítulo 34. Deixa eu abrir aqui para você. Versículo 5, Deuteronômio 34, do versículo 1 a 4. Fala assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Olha só o que aconteceu aqui. Moisés não herdou a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida por causa desse episódio que eu li para você, que eu contei para você, que está descrito lá em Deuteronômio 32. Que Deus mandou ele fazer uma coisa com a rocha, ele foi lá e fez outra. E por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. E Deus foi lá, ele subiu no alto monte e Deus mostrou para ela: tá vendo aquela terra toda lá? Essa terra eu vou dar ao povo de Israel, mas você não vai entrar nela. Mas aí o que aconteceu? O foco aqui não é falar que Moisés perdeu a herança, nada disso não. O foco aqui é falar sobre serenidade. Moisés, então, ele ouviu ali, e Deus já tinha falado isso com ele antes, que ele não iria herdar a terra prometida. Mas mesmo sabendo que ele não iria entrar com o povo na terra prometida, Moisés desistiu do propósito. Ele falou assim: então quer saber? Já que eu não vou entrar na terra prometida, então eu vou embora. Deixa esse povo desobediente para lá. Deixa esse povo murmurador para lá. Não. A Bíblia fala que Moisés continuou vivendo a sua vida. Moisés continuou vivendo a sua vida normalmente, cumprindo o propósito pelo qual... Pode deixar, pode ir. Moisés continuou vivendo a sua vida normalmente, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor o chamou, que foi o quê? Conduzir o povo, preparar o povo para que o povo pudesse herdar a terra prometida. Moisés então teve o quê? Serenidade, sabe por quê? Porque Moisés sabia: não há nada que eu possa fazer para herdar a terra, Deus já falou comigo. Então o que me resta? Eu vou conviver com essa situação, com essa realidade, viver a vida. E é isso que nós precisamos, né? Como eu disse para você, não estou falando aqui que Deus não tem o poder de mudar a situação. Sim, Deus tem. Deus é todo poderoso. Ele pode mudar qualquer situação num piscar de olhos. Se você for ler a Bíblia, em todo tempo você vai ver Deus mudando a sorte das pessoas de uma hora para outra. Mas o foco é que existem momentos da nossa vida em que nós não vamos poder fazer nada. Nós vamos ter que ter serenidade, tranquilidade para olhar para a situação e confiar. E descansar. E às vezes conviver com aquilo ali, porque não há nada que a gente possa fazer que vai mudar aquilo. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você que está aqui me ouvindo, ou você que vai me ouvir posteriormente, se existem áreas da sua vida que você está lutando, todo dia está lutando, está tentando com a força do seu braço, digamos assim, pedindo a Deus coragem para você mudar. Deixa eu te falar, hoje o Senhor está dizendo para você: não é coragem que você precisa de ter para mudar essa situação. Você precisa de serenidade para aceitar e descansar. E mais uma vez eu falo aqui com você, o meu foco não é querer que você seja passiva e indiferente e não peça, nada disso não. É que você possa discernir aquilo que é preciso mudar e aquilo que não pode ser mudado. Porque aquilo que não pode ser mudado por você, na força do seu braço, nas suas palavras, tentando falar, tentando dar um jeitinho, tentando mover, como se isso fosse resolver,
O Senhor te diz nessa noite, não, você precisa de serenidade, de tranquilidade para descansar. Porque na hora que eu quiser, eu vou mudar essa situação para você. E se eu não quiser mudar, você vai ter que aceitar. Porque foi isso que aconteceu com Moisés aqui, né? Deus falou com ele, olha, você não vai parar e ponto final. Mas ele continuou vivendo a vida dele, conduzindo o povo até chegar o momento certo dele ali, entregar o povo para a liderança de Josué, e a vida continua. Então, olha, vida que segue, descansa no Senhor, pare de lutar, pare de achar que são as suas palavras que vão mudar a situação, pare de achar que é o jeito que você está dando, que é, digamos assim, as estratégias que você está aí planejando na sua mente que vão mudar essa situação. Não é isso. Se o Senhor quiser mudar, eu falo se aqui, porque, né, me entenda mais uma vez, vai ter momentos que Deus não vai querer mudar. Não vai querer mudar, é algo que você quer mudar. É a sua maneira de enxergar que acha que precisa ser mudado. E como eu disse, isso é muito comum nos relacionamentos. Então pare de querer mudar seu marido, pare de querer mudar sua esposa, pare de querer mudar seus filhos, pare de querer mudar seus pais. Creia que Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar. Mas se é uma situação que você não tem o poder e você não tem mesmo, tenha serenidade, peça ao Senhor serenidade para que você possa aceitar e viver sua vida com desfrute, com alegria, sem peso, sem reclamar, sem esperar no dia que mudar, eu vou ser feliz. E se não mudar? Como eu disse, é muito comum, né? Nós conversamos, né? Por causa da igreja, nós ouvimos muitos irmãos e irmãs e eles falam, né? Ah, mas o fulano é desse jeito, olha só, não muda não. E vem e reclama do marido, né? As irmãs vêm e reclamam, no caso comigo, elas reclamam do marido. E fala do marido, eu olho assim, né? Porque eu conheço o marido, eu olho e falo assim, será que esse irmão vai mudar? Eu duvido que esse irmão mude nessa situação. Porque assim, não é nada, como eu disse pra você, não é nada horrível demais. É porque a irmã tem uma visão perfeccionista do marido e ela quer que o marido se enquadre naquele molde que ela criou de marido perfeito. E ela tem dificuldade de aceitá-lo do jeito que ele é. Então, no nome de Jesus, nesta noite, o Senhor deseja dar para você serenidade para aceitar aquilo que não tem como você mudar. Se for para mudar, Deus vai mudar. Você tem que só cruzar os seus braços e descansar e ver o Senhor fazendo essa obra, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o mérito seu. Amém? E a última palavra, o último princípio, então nós falamos de 2. Coragem, como Davi teve para enfrentar o gigante Golias, mas é uma coragem que vem do Senhor, que vem do alto, para enfrentar, para acordar e partir para cima do gigante, crendo que o Senhor vai te ajudar a derrubá-lo. Serenidade, assim como Moisés teve, para aceitar a situação, que dependendo não vai mudar, você vai ter que aceitar a pessoa do jeito que ela é e amá-la do jeito que ela é. E mesmo que ela mude, quem vai mudá-la não são as suas palavras ou as suas atitudes, vai ser o Senhor. Então você ainda tem que ter serenidade para aceitar o tempo de Deus. E a última, né, o último princípio, a última palavra é a sabedoria. Nossa, sabedoria é tudo, né? Quem não precisa de sabedoria? Ah, Jesus, eu preciso de sabedoria toda hora. Eu preciso mais de sabedoria do que do ar para respirar. Eu acho que se eu consigo ficar sem ar, mas se eu ficar sem sabedoria é pior. Porque a sabedoria, né, quando nós temos a sabedoria, nós conseguimos desfrutar da alegria do Senhor, né? Sabedoria para falar, sabedoria para ficar calada, sabedoria para agir, para intervir, né, para ministrar, enfim, sabedoria para tomar decisões. E a Bíblia vai dizer que se alguém precisa de sabedoria, deve fazer o quê? Pedir a Deus. Só pedir, abrir a sua boca e falar, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para resolver essa situação aqui, Pai. Eu preciso da sabedoria agora. Sabe, né? Eu não sei você, eu enfrento situações na minha vida todo dia, em todo tempo, que eu falo assim da sabedoria online. Sabe aquele negócio assim, pensou, saiu? É desse jeito. Jesus não pode demorar um segundo para me falar o que eu tenho que fazer ou eu tenho que falar, porque é ser automático. A sabedoria que vem do Senhor, Ele precisa nos dar sabedoria. A Bíblia fala que se eu preciso de sabedoria, eu tenho que abrir a minha boca e pedir a Deus sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, nós nos lembramos de quem? De Salomão.
do rei Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra. O homem mais sábio que já existiu na terra. E ele teve sabedoria por quê? Porque um dia ele pediu. A Bíblia fala que Deus, né, como se... Você já viu aquela história do Aladim e a lâmpada mágica? Então, Salomão achou a lâmpada mágica. E ali, quando ele, né, digamos assim, pegou a lâmpada ali e passou a mãozinha nela, o gênio saiu da lâmpada e perguntou para ele: fale o seu desejo, peço o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão não pediu dinheiro, não pediu nada, além de sabedoria. Mas é claro que não foi assim que aconteceu, né? Salomão pediu a Deus. Deus perguntou para ele o que ele queria. E ele pediu a Deus sabedoria. E a palavra do Senhor diz que Deus deu para ele sabedoria. Fecha a porta ali para a mamãe, por favor, Isabela. E Deus deu sabedoria para ele. E a Bíblia vai dizer uma história, eu não sei se você conhece, está descrita lá em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 28. A Bíblia fala que teve uma situação difícil que Salomão estava vivendo, que ele precisava de sabedoria. E foi assim algo instantâneo, que Deus deu para ele uma sabedoria instantânea para aquela situação específica que ele estava vivendo. A Bíblia conta que duas mulheres, duas prostitutas, elas engravidaram e tiveram um filho. E à noite, né, as duas morando na mesma casa com seus filhos, o filho de uma morreu. Está descrito lá em 1 Reis 3, dos versos 16 a 28. Depois você pode ler. Dos filhos, o filho de uma das prostitutas morreu. E aquela prostituta que o filho havia morrido, o que ela fez? Ela pegou o filho da colega que morava ali na mesma casa, que estava vivo, e trocou. Pegou o filho dela que estava morto, colocou no lugar ali do filho vivo e pegou o filho vivo para ela. E aí, quando a outra acordou e viu que o filho estava morto, mas não era dela, ela ficou indignada. Então, o que aconteceu? Levaram a causa para o rei Salomão resolver. Com quem que o filho vivo iria ficar? Aí as duas foram diante do rei Salomão. E aí aquela mentirosa, né, que tinha roubado o filho vivo e para falar que é dela, falou: não, esse filho é meu, eu tive ele, o filho dela morreu e ela veio e pegou esse filho e veio falando que é dela. Ela, como diz, a mentirosa falou mentira contando ao contrário. Então ficou naquele dilema, né? Ninguém, era de duas prostitutas, ninguém sabia quem estava falando a verdade. E a mãe verdadeira falando: não, esse filho é meu, tenho certeza, esse filho é meu, é meu. E o rei Salomão pensou assim: mas como que eu vou arrumar para resolver esse problema? Porque uma fala que é dela, a outra fala quem é que está falando a verdade. E a Bíblia fala então que Salomão teve uma sabedoria ali naquele momento. É uma história muito interessante. A Bíblia fala que ele falou assim: então já sei o que nós vamos fazer. Já que todas as duas estão falando que o filho é das duas, nós vamos pegar esse bebê, nós vamos partir ele ao meio. Aí metade fica com um e metade fica com a outra. Resolvido o problema. E aí, o que aconteceu? A mãe verdadeira, a mãe falsa, mentirosa, falou assim: não, é verdade, isso mesmo, pode partir, que aí não fica com ninguém, digamos assim, né? Mas a mãe verdadeira, por amar o filho demais, o que ela falou? Não, pode deixar com ela. Pode deixar com ela, que eu não quero que aconteça nenhum dano para o bebê. E naquele momento, então, com aquela sabedoria instantânea, Salomão conseguiu descobrir que a mãe verdadeira era aquela que não queria que acontecesse nenhum dano ao filho. E ele resolveu o problema. Por quê? Porque ele teve sabedoria. Deixa eu te falar, eu preciso de sabedoria todo o tempo. Porque, fala a verdade, todo dia tem duas mães brigando pelo mesmo filho perto da gente, não tem? Né? Entenda aqui o meu exemplo. Todos os dias nós enfrentamos situações assim que exigem respostas rápidas, que exige de nós uma tomada de decisão, às vezes uma palavra que você tem que liberar ali, uma decisão que você tem que tomar, e tem hora que tem que ser assim, rápido. O que a gente tem que fazer? Confiar na nossa experiência, na experiência do pastor, na experiência lá do amigo? Não, confie na sabedoria que vem do alto, que essa não falha, porque ela vem de Deus. Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. O Senhor dá livremente, liberalmente para aquele que pedir. Então, em nome de Jesus,
Eu e você precisamos de sabedoria. Sabedoria para quê? Finalizando a frase, né? Para discernir entre o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, né? Sabedoria para discernir se naquela situação específica que eu estou vivendo, eu preciso de coragem para enfrentar o gigante e partir para cima dele, crendo que o Senhor vai me dar as armas necessárias para destruir o gigante, ou se eu vou precisar de serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado, ou até mesmo para esperar o tempo de Deus na minha vida. É a sabedoria que vem do Senhor. Amém? E é isso que o Senhor deseja liberar sobre mim, sobre você. Não confie, digamos assim, como eu disse para você na semana passada, né? Você buscar, né? Ler, estudar, fazer cursos, é bênção, né? São ferramentas, são estratégias e são bênção na nossa vida, mas nós não podemos confiar nelas, porque isso é algo humano, é algo natural, né? E realmente nós só vamos ser bem-sucedidos se as nossas, digamos assim, armas forem espirituais. Se a coragem que eu e você tivermos para enfrentar o problema vier do Senhor, se a serenidade para aceitar aquela situação vier do Senhor, se a sabedoria para decidir, para discernir aquela situação vier do Senhor. O homem nada tem se do alto não lhe for dado. Que a coragem, a serenidade e a sabedoria que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida possam vir do alto. Possam vir do alto. Isso fala de dependência de Deus. Depender do Senhor em todo tempo, em toda circunstância, né? É isso que eu queria deixar para você nesta noite, meditar com você nesta noite e declarar no nome de Jesus que, como homens e mulheres que dependemos do Senhor, nós vamos buscar, né? E todos os dias o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Se nós devemos ter coragem, Ele vai nos dar a coragem. Se nós devemos ter serenidade, Ele vai nos dar a serenidade. Se nós devemos ter a sabedoria, Ele vai nos dar a sabedoria em nome de Jesus. Tem uma pessoinha aqui que tá querendo aparecer. Olha lá. Fala boa noite, fala. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Nós vamos orar agora, né? Você vai orar também? Eu quero mamãe. A mamãe tá aqui, nós vamos orar. Amém? Então nós vamos orar, porque a oração é aquilo que mostra o tanto que nós dependemos de Deus, né? Como nós falamos, a oração é o dependenciômetro, o tanto que eu oro é o tanto que eu dependo de Deus. E nós vamos orar, né? Falando mesmo para o Senhor que nós dependemos dele e que todos os dias Ele possa falar aos nossos corações. Mamãe vai orar e a gente começa, tá bom? Ele possa falar aos nossos corações, né? Aquilo que é preciso, né? Aquilo que precisa ser feito naquele dia. A coragem para enfrentar os gigantes, os desafios, a serenidade para aceitar aquela situação, dependendo, descansando e crendo que se for para mudar, Ele vai mudar. Se não for, nós vamos ter serenidade para aceitar e a sabedoria para discernir entre, né, a coragem e a serenidade. Amém? Então eu queria orar pela sua vida, declarar mesmo favor de Deus sobre você nesta noite e que essa palavra possa realmente encontrar morada no seu coração e trazer refrigério para a sua alma. Amém? Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. E nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor para tudo que fizermos na nossa vida, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa vida diária para enfrentar os desafios, os gigantes que vêm sobre nós todos os dias, sejam eles de que tamanho for. Nós cremos que nós teremos a coragem que vem do alto, que vem do trono, para, ó Deus, realmente enfrentar esse gigante, crendo que ele vai cair diante de nós. E as armas que nós iremos usar para destruir esse gigante não são armas naturais, mas são armas espirituais que vêm do Senhor. Que assim como Davi disse, nós dizemos nessa noite, nós vamos contra este gigante filisteu no nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Também queremos te pedir, Pai, venha nos dar serenidade
serenidade para aceitar situações, para poder conviver com situações que nós não temos o poder de mudá-las. Nos dê serenidade, tranquilidade para aceitar e crer que o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz e que a nossa vida está no controle do Senhor, está nas suas mãos e que aquilo que precisa ser transformado, o Senhor vai transformar. Não são as nossas palavras, não são as nossas atitudes que transformam, mas é o Senhor. Pai, também queremos te pedir sabedoria. Tua palavra diz que se o homem precisa de sabedoria, que ele possa pedir a Deus, o Senhor dá a todos, sem negar, liberalmente. Então nos dê, Jesus, sabedoria, Pai, para poder, ó Deus, realmente discernir as situações que nós vivemos todos os dias da nossa vida, que não venhamos tomar nenhuma atitude precipitada, que não venhamos falar de maneira inconveniente, mas que nós venhamos realmente ter a sabedoria que vem do Senhor. Assim como Salomão teve sabedoria ali naquela situação, eu quero declarar que nós também teremos a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, conseguimos concluir mais um dia para a glória do Senhor, né? Que você realmente possa ter sido edificado com essa palavra, né? E compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam ser alimentadas e nutridas pela palavra de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite, né, de paz, de descanso, e que você tenha uma semana de céus abertos e de favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Dá tchau dela. Fala tchau, boa noite. Boa noite. Beijos. Beijo. É bonitinha. Mamãe, agora você tira os